Câmera 2, aqui beleza. Câmera 1 funcionando. Olá, seja muito bem-vindo, você que está entrando. A gente vai começar aqui a nossa live com perguntas e respostas para a comunidade do Vitamina Publicitária. Hoje a nossa live, né? Normalmente a gente costumava fazer webinars e a gente vai começar aqui agora a fazer algumas lives. Hoje a nossa live é focada em designers, freelancers e criativos empreendedores. Então, se você é um designer freelancer ou um criativo empreendedor, fica aqui com a gente que a gente vai tirar suas dúvidas, vamos contar um pouquinho aqui da nossa história, vamos dar algumas dicas muito bacanas. Beleza? Já temos algumas pessoas ao vivo. Galera, da onde é que você está falando? Qual que é o seu nome? Quantos anos você tem? O que você faz? Dá um toque aqui pra gente, fala o que você... quais são as suas principais dúvidas como designer, freelancer ou criativo empreendedor, tá? Então, o básico, seu nome e de onde você está falando. A gente está começando aqui, beleza? Luan, tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus, e por aí? Tudo bem, graças a Deus também. Muito bacana aqui, a gente está iniciando a nossa primeira live no Vitamina Publicitária. É a sua primeira live também, né, Luan? Com certeza, minha primeira live, e é um prazer estar dividindo esse momento aí com você, Daniel. Prazer é meu, Luan, prazer é meu. Então, pessoal, a gente fez o seguinte, a gente separou algumas perguntas em alguns grupos, então grupos de designers, grupos de freelancers, grupos de social medias, e a gente vai responder essas perguntas, né? Então, eram mais perguntas relacionadas aí a como conseguir clientes, como se destacar, como ser uma autoridade no seu mercado, né? E a gente separou algumas das perguntas que são mais comuns a todos, essas perguntas mais padrões, e aí a gente vai conversar sobre essas perguntas aqui rapidamente para tirar as dúvidas aí que a maioria da galera tem, beleza? Então, a gente está temos 23 pessoas ao vivo, aqui muito bacana, a outra câmera funcionando bem aqui também, o Luan aqui também, maravilha. E aí, Luan, como é que foi a semana? Tudo bem? Graças a Deus, tudo jóia, semana de muito trabalho, graças a Deus, e agora encerrando ela agora aqui com a gente no Vitamina. Legal, maravilha. Luan, a gente separou algumas perguntas bacanas, foram bastantes respostas, né? Sem dúvida. Quantas mais ou menos? Você tem uma ideia? Eu acho que no total aí deve ter entre 20 e 30, assim, pergunta que a gente entende mesmo como pergunta, assim, né, que foi pertinente, né? Acho que nessa média aí de 20, 25, no geral foi mais, né? Mas nessa média aí. Pergunta que dá pra gente responder, né? Porque tem algumas que não mágica não dá pra fazer. Isso, exatamente. Tá certo, tá certo. Vamos lá, então vamos iniciar com algumas aqui. A gente separou algumas e se você tiver... Aí tá, a gente já separou algumas perguntas, pessoal, para ir respondendo, tá? Mas se você tiver alguma dúvida aí sobre como atrair cliente, como vender, como converter melhor os seus leads, os seus clientes potenciais, como ter mais autoridade no seu mercado, né? Seja você... A gente está falando para designer, freelancer, mas também para todos os tipos de criativos empreendedores, como fotógrafos, videógrafos, empreendedores que são empreendedores mais que não estão no mercado criativo, mas que usam a criatividade, né? Todo empreendedor precisa ser criativo. Então, qualquer dúvida que você tiver, pode ser que a gente possa ajudar, tá? A gente não está entrando aí muito em detalhes mais burocráticos, digamos assim, contabilidade, esse tipo de coisa. Não é exatamente o nosso know-how. Nosso know-how está mais para internet, marketing, empreendedorismo como um todo. Então, se você tiver de dúvida, manda aqui para a gente que a gente vai ver se a gente consegue ajudar. Beleza? Vamos lá, Luan? Perfeito, vamos embora. Ok, eu vou jogar aqui algumas perguntas que a gente separou. Vamos iniciar aqui com uma perguntinha. Vamos lá. Então a Júlia mandou aqui fazer o cliente entender que ele me contratou porque eu sei fazer e ele não. A Júlia Alves Bezerra enviou essa pergunta. E aí, Lu, o que você acha? Como fazer o cliente entender que ele me contratou porque eu sei fazer e ele não? Então, é sempre uma linha tênue, né? Eu entendo que um bom atendimento, ele engloba o que você apresenta, como você se comporta com o cliente e como você contorna algumas objeções, né? E eu acho que falta justamente isso no nosso meio. Como a gente está falando do mercado freela, né? A gente muitas vezes começa sem recursos, sem equipamento, que foi exatamente assim como eu comecei há mais ou menos 2 anos atrás.
falta talvez confiança no próprio taco, né? Confiança naquilo que você faz. Mas conforme você vai estudando, vai aprendendo, vai consumindo conteúdo de quem já está há mais tempo na internet, você aprende com eles, que é a melhor forma, né, de você conseguir conhecimento mais rápido, você realmente se posicionar e já falar isso diante do cliente no início. Olha, seu objetivo é esse, você quer vender mais, beleza, mas olha, a gente tem acesso a estratégias pela experiência ou pelo que a gente está vendo que o mercado está fazendo, é assim, assado, a gente começa. Eu acho que vai com essa imposição, não com agressividade ou falta de educação, isso nunca, claro, mas a gente se posicionando realmente como uma autoridade diante do cliente. E pode ter certeza, ele vai passar a confiar mais na gente quando a gente se posiciona dessa forma. Legal, maravilha, concordo plenamente com você. E puxar aqui essa imagem um pouquinho para baixo. Beleza. Legal. Realmente, acho que o combinado não sai caro. Isso. E tem que ser, sim, sempre um equilíbrio, né? Tem que ser um bem bolado entre o que o cliente conhece do cliente dele, do mercado dele, da empresa dele, e o que a gente, como profissional, né? O que você, como profissional, conhece da sua especialidade, né? Então, se você consegue juntar essas duas coisas, de realmente ouvir o cliente, porque eu acho que é importante a gente ter essa humildade também, de falar, bom, eu entendo pra caramba do meu negócio, né, por exemplo, de design, eu entendo de mídia social, eu entendo de conteúdo, de marketing e tal, mas quem entende do cliente é o cliente, do cliente é o cliente. Né? Exato. Então, realmente é ouvir esse cara. E aquela coisa, quando você ouve, você consegue colocar essas cartas na manga. Você vai ouvindo. Por isso que um bom briefing, que é uma coisa mais básica, né? Pô, faça um bom briefing. Um bom briefing pode ajudar muito, porque qualquer dúvida porque depois muda, né? O cliente acaba mudando depois. Ele vem e fala, putz, mas não é exatamente isso, ou ele fala uma coisa disso que não falou. Então, se você tem isso documentado, fica muito mais fácil. Então, experimenta documentar. Se o seu briefing, se você ainda tem esse tipo de problema, né, de tentar fazer o cliente entender que você é bom naquilo, tem essa parte do briefing é fundamental. E tudo começa antes, na verdade. Se o seu cliente te contratou para fazer uma coisa mais manual, digamos assim, e aí sempre bom a gente lembrar que a maioria dos negócios que podem ser automatizados, a maioria dos processos que podem ser automatizados, eles estão ficando automatizados. E a empresa, o cliente, não vai querer pagar tanto ou confiar tanto numa coisa que ele sabe que é um trabalho mais manual, um trabalho mais braçal. Cada vez mais a gente está indo, né, com tanta tecnologia, para coisas mais, para trabalhos mais intelectuais, então, onde você realmente tem que ter um certo discernimento, né? E pensar realmente em como achar a melhor solução. Então, essa pergunta da Júlia é uma pergunta muito legal, e tudo começa com a autoridade que você tem antes do cliente contratar. Então, é aquele valor que você agregou antes da venda, né? Que é o que a gente fala, marketing de conteúdo, tal. Então, se o cliente, ele fez uma pesquisa no Google lá, achou o seu anúncio, por exemplo, te contratou, entrou em contato e contratou, porque você era o mais barato, é muito mais difícil de você provar o seu valor. Você está brigando por preço, né? E a gente vai falar bastante disso daqui. Brigar por preço é sempre uma má ideia, apesar de que a gente está sempre brigando por preço, né? Tentando valor, né? Tentando colocar o nosso valor aí no negócio. Então, é uma pergunta muito interessante e duas coisas. Documenta os processos, documenta o briefing, isso vai ajudar aí a você evitar você ter que relembrar o cliente de algumas coisas que você já falou e por que ele te contratou e por que você é bom no que você faz, mas antes, né? Então todo o valor que você agregou antes, isso também junto com o seu portfólio, os cases, né? Se você mostrar cases, você tá me falando para fazer isso, mas para esse outro cliente eu fiz dessa outra forma e o resultado que a gente atingiu foi esse. Eu não iria por esse caminho, tá? Mas sempre lembrando que se o cliente fala de qualquer forma, eu quero ir por esse caminho, a gente como prestador de serviço tem duas opções, né? Fazer ou não fazer. E aí o que eu estava conversando até com o Luan aqui no início da live, né? Se você precisa do cliente, se você precisa pagar conta, precisa fazer acontecer, cara,
relaxa, fica quieto e faz o que o cliente quer, porque senão você vai perder o cliente. E tem muitas concorrências ou solicitações de orçamento que quando você sente que o cliente quer ir por um lado, tenta sentir isso, você sente que o cliente quer ir por um lado, e você orienta o cliente a ir por outro lado e você não fecha, vê como isso é constante. Aí agora, quando o cliente pede alguma coisa para você, você não reclama, ou você só entende o que o cliente quer. E aí você, só com esse know-how, ao fazer, você tenta dar o resultado certo, normalmente o resultado é melhor e você fecha mais dessa forma, você converte mais clientes dessa forma. Esse é um know-how interessante também. O que você acha, Luan? Eu acho que é bem isso. E pegando um gancho que você falou aí, Daniel, valor e preço, né? Eu sempre trago um exemplo que eu assistia numa palestra, vender realmente valor e não vender preço. É um exemplo que eu gosto de dar, aquela velha história do concurso público, né? Você está indo para o concurso para poder responder lá, fazer o concurso, você olha, perdeu, esqueceu a caneta, né? Esquecer caneta indo para o concurso público é demais, né? Mas perdeu pelo caminho e tem alguém na porta vendendo uma caneta Bic, que normalmente custa aqui, pelo menos em Minas Gerais, em torno de R$1. Ali na porta, a pessoa que está vendendo pode vender por R$4, R$5 e a pessoa vai comprar. Porque é um momento de necessidade, né? E vai muito do momento de compra também, né? Eu sempre tento enxergar se o cliente está no momento de compra ou não, para estar fazendo um fechamento de fato. Então, quando o cliente percebe o valor, a necessidade, ele vai pagar o preço que você está colocando. Mas cabe também você chegar a um denominador comum, a um preço mínimo viável, que você sente conforto ao falar, né? Essa é a regra de ouro da precificação, conforto ao falar, e você poder sentir esse feedback do cliente. Nós aqui chegamos na agência a alguns pacotes e foi totalmente com base na necessidade dos clientes e nos fechamentos que a gente foi fazendo. Nós chegamos a valores que até agora tem dado 100% de êxito em todos os fechamentos, seja presencial, seja à distância. Legal, muito legal, Luan. Parabéns. Então, vamos se apresentar rapidamente. Acho que a gente não se apresentou um pouco melhor para o pessoal que está vendo a gente, né? Seguinte, você está vendo essa live aqui provavelmente porque você segue o Vitamina no Facebook ou porque você recebeu o nosso e-mail marketing agora para a nossa lista, falando que a gente ia entrar aqui agora ao vivo no Facebook. Provavelmente você conhece o Vitamina aí por cima. Então, Vitamina Publicitária é um blog, a gente tem 8 anos no ar aí, a gente fala sobre publicidade, marketing, design, criatividade, tudo que está relacionado a esse universo super bacana. E meu nome é Daniel Zollinger-Schoff, eu sou publicitário, empresário, não sou o fundador do Vitamina, eu comprei o Vitamina aí em 2012 mais ou menos, o Thiago Rosa, que era o fundador do Vitamina, como meu sócio na época, para ser o braço direito da agência. A gente queria que o Vitamina vendesse mais serviços da nossa agência de marketing digital na época. E não funcionou, a agência quebrou. Mas a gente entendeu que marketing de conteúdo era muito importante. E aí a gente começou a entender conteúdo, aprender conteúdo. E eu gosto de ver o seguinte, a gente tinha toda uma base de tecnologia e de comunicação, mas a gente esquecia o meio, cara. O Sheldon aqui. Fala, Sheldon, tudo bem? Beleza? Sheldon aqui é o nosso colega aí do Marketing Master. Ele é um assinante do Marketing Master, que é o nosso programa para profissionais de marketing, empreendedores. E agora a gente está mudando o programa do Marketing Master para criativos e empreendedores, indo um pouquinho mais para o lado do designer, freelancer e do criativo empreendedor. É uma parte de posicionamento e a gente tem um vídeo muito legal, tá no YouTube lá e no site do Vitamina também. Mas aí a gente via que, conteúdo é fundamental, a gente precisa aprender a fazer conteúdo, a gente precisa aprender a criar conteúdo. E aí com o conteúdo a gente deu toda uma virada aí, começamos a fazer cursos e atender clientes com muito maior valor agregado e começamos a dar muito mais resultado para o cliente, porque você pode ter toda a base de tecnologia que for, toda a base de publicidade, de marketing, mas se você não entender que conteúdo hoje é o que faz a diferença, esquece, né? A gente tem que entender que conteúdo, relacionamento e autoridade é o que faz a diferença. Muitas vezes o cliente quer aquele resultado na hora, mas não funciona mais tão bem assim, a não ser que que o seu cliente tenha muito dinheiro para anunciar forte aí. Mas se você atende micro, pequeno e médio cliente, com certeza essa é uma estratégia que faz a diferença. Né, Luan? Então, com certeza. Conta um pouquinho mais aí de você.
Então, eu sou natural de Santos Dumont, terra do pai da aviação, ou seja, eu nasci na terra de um inventor, né? Então não é difícil eu me interessar por criatividade e invenção. Meu nome é Luan Lucas Bonatti, sou casado com a Júlia, sou pai da Sofia, e eu sempre fui vendedor, né? Sempre externo. Então, quando eu me mudei para São João del Rei, em virtude do meu casamento, foi plantado no meu coração o desejo de empreender. Então, há 2 anos atrás, eu juntei a minha experiência com desenho, né? Desenho à mão, lápis, essa parte de arte, design, com a experiência em atender empresas há 4 anos. Né? Com isso nasceu a Eu Faço Publicidade.com.br, agência home office, né? Onde eu comecei sozinho, esposa grávida, e nós nos dividimos nas tarefas. Hoje nós somos em 5, temos um designer iniciante contratado, e hoje a gente presta serviço para grandes empresas da nossa cidade, mas também São Paulo, Jundiaí, Belo Horizonte, já tivemos clientes do Chile também. Então nós desenvolvemos aqui do zero um trabalho publicitário, onde a gente faz campanhas em redes sociais, desenvolvimento de sites e criação de logos e papel gráfico, né? Arte gráfica, né? Seja um flyer, aquele trabalho de sempre, né? Mas o grande desejo foi esse, unir design, experiência e formar a agência. Maravilha, show de bola, Luan. O Luan, a agência do Luan, presta serviço para o Vitamina Publicitária. E a gente tem mais de 265 mil seguidores nas mídias sociais, se eu não me engano. Deve estar mais ou menos por aí. Então, assim, não é quantidade mais de fã que a gente fala, não adianta nada a quantidade de fã. O que importa é a interação que você tem com a sua comunidade. Mas o Luan faz um trabalho incrível, né? E aí, por isso que a gente chamou o Luan aí. Luan, vamos conversar aí com a audiência, né? Vamos tirar as dúvidas de você, as dúvidas que você tem. Se você tiver de dúvida sobre marketing na internet, marketing digital, empreendedorismo na internet, e-mail marketing, rede social, site, conteúdo, manda aqui pra gente que a gente vai ver o que a gente pode te ajudar e responder aqui agora, tá? Então, como eu comentei, a gente separou algumas dúvidas, vamos ver o que a gente consegue responder dessas dúvidas aqui ao vivo pra galera, tá? Então, a gente já respondeu a primeira, vamos aqui pra segunda, Luan, que a gente separou. Vamos lá. Agradar o cliente, eles sempre querem mais em relação ao que você fez. O Elias Zacarias mandou essa dúvida aqui. Luan, o que você acha? Agradar o cliente, né? Ele sempre está querendo mais, né? E eu acho que tem que tomar cuidado mesmo com isso. A gente teve um cliente, acho que é um ótimo exemplo contar essa história. A gente teve um cliente, nós fechamos há mais ou menos 1 ano atrás, estávamos em competição com a agência local que já existe na época, há 8, 9 anos. Nós estávamos disputando propostas. Eu tinha 1 ano e pouco de experiência, essa agência há mais tempo, mas nós vencemos por alguns detalhes, né? E nós formatamos um contrato onde a gente desenvolveu um novo logo no site e também um monitoramento de redes sociais. Fora alguns treinamentos também para a equipe. Só que faltou, por falta de experiência nossa, né, determinar no início até onde ia essa parceria. No meio do caminho, o cliente começou a pedir coisas que não estavam no contrato, ou o site mesmo ficou uns 6 meses, mais ou menos, de desenvolvimento, porque ele sempre queria acrescentar alguma coisa. Então, assim, o cliente ele sempre queria mais. Então, chegou um momento que não estava mais sadio esse relacionamento. Nós aqui decidimos, entre aspas, demitir esse cliente da forma correta, com toda a educação, sem deixar ele na mão, onde eu fui e dei um treinamento com um profissional de publicidade que eu indiquei para eles. Hoje eles estão totalmente atendidos, mas com uma pessoa full-time lá dentro. Então, eu acho que vale um pouco isso daquilo que a gente falou no início, Daniel. Realmente, no início, é um casamento, né? Um casamento, quando você conhece uma pessoa, você determina, você coloca o que você gosta, o que você não gosta, num contrato, principalmente nesse segmento, onde os clientes buscam um relacionamento mais próximo, onde eles possam confiar a sua marca, determinar onde pode ir. E sentir exatamente onde o cliente vai pedir. Porém, todo cliente, ou melhor, toda pessoa, gosta de ser surpreendido. Então, eu acredito que no nosso trabalho, a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber o que o cliente gosta ou gostaria de ver, mas que não necessariamente estava ali no acordo. Eu não estou falando horas a mais, um trabalho a mais, mas bem que para a gente crescer e desenvolver, a gente sempre tem que fazer uma a mais. Então, é tentar sentir do cliente o que ele busca e, com certeza, criar isso, fazer isso e surpreendê-lo
e aí eu tenho certeza que sempre trabalhar no crédito é a melhor forma de deixar o cliente sempre satisfeito. Aí ele vai te indicar ativamente, foi exatamente o que aconteceu no ano passado. Vamos colocar aí umas 9, 10 vendas, novos contratos, 3 ou 4 foi que de fato eu prospectei pessoalmente. O resto foi tudo indicação. Então é fruto disso, fruto de trabalhar sempre no crédito com os clientes. Quando você diz no crédito, você diz assim, vendendo crédito de desenvolvimento, Não. Legal sua pergunta. Quando eu falo trabalhar no crédito, são várias vertentes, né? Vai desde o design, do trabalho em si, mas também com visitas, com essa proximidade. Eu já visitei, por exemplo, o pai de cliente no hospital, porque realmente o cliente se tornou um amigo. Eu não fiz isso para merchan, é porque realmente eu me interesso pelas pessoas. Eu acho que dentro do nosso segmento, em qualquer outro, o interesse genuíno por pessoas é o grande segredo. Mas trabalhar no crédito é isso, é você estar sempre atento a novidades e oferecer isso para o cliente. Quando saiu o link do WhatsApp, eu já fui oferecendo para os clientes, eles se surpreenderam, poxa, obrigado. Ou seja, você sempre toma a iniciativa de levar uma novidade que vai gerar um resultado, mas você também tem esse atendimento. Você, não, passei aqui só para saber como é que vocês estão, como é que foram os resultados, o que você está querendo, sentir do cliente. Então, trabalhar no crédito, na minha opinião, vai desde o atendimento, da entrega do trabalho até o atendimento e trabalhar com esse plus aí para agradar o cliente. Legal, muito bacana. Botei o logo aqui na tela, só um segundinho aqui. Aí, perfeito, ótimo. Bola. Tava faltando o logo na tela. Verdade. Legal, Lua. Eu concordo com você. O cliente realmente sempre quer mais, né? É algo que a gente, como cliente, é importante, acho que a gente também vê que a gente, como cliente, também sempre quer mais, né? Se você puder, né? Dificilmente aquela coisa. Abriu o Olive Garden aqui no Shopping Morumbi em São Paulo. Que é um restaurante que tem nos Estados Unidos, um restaurante incrível e relativamente barato. Nos Estados Unidos é super barato, custa 10, 12 dólares, uma refeição que, cara, assim, tem salada, entrada, sopa, prato principal, e tem refil de refrigerante, refil de suco, né? Você pode pedir à vontade. Cara, você só vai parar de beber o refrigerante, beber o suco, quando você estiver realmente cheio. Né? A não ser que você esteja naquela dieta, né? A gente está sempre tentando se controlar. Mas é aquela coisa, você vai continuar consumindo até não poder mais. Né? A gente, como cliente, também tem isso. Porém, se o restaurante, vamos supor que o Olive Garden falasse, olha, você tem direito a 2 refrigerantes, não a um free refill para sempre, né? Até quando você não quiser, mas você tem direito a 2 refills. A gente ia usufruir dos 2 refills e ponto final. Então o combinado não sai caro. Isso quer dizer que um contrato pode ajudar muito. Então, acho que 2 coisas para você tentar deixar a expectativa do cliente mais próxima com a realidade. Tá? Uma boa proposta e um bom contrato. Tá? Um bom contrato, inclusive, ele vai te ajudar depois, para caso você tenha qualquer tipo de problema legal com o cliente. E lá no workshop Master Designer Freelancer, se você não passou por esse workshop, ele está rolando agora. A gente já tem as primeiras 2 aulas liberadas. Entra lá, vitaminapublicitária.com.br/go/workshop. As 2 primeiras aulas já estão liberadas. E eu falo exatamente de um cliente que eu falo da minha experiência com contrato, como que contrato é fundamental. E você, sem contrato, você corre um risco muito grande. E o contrato ajuda você a deixar a expectativa do cliente. Porque o contrato é legal porque o contrato ele quer dizer exatamente o seguinte: se não der certo, se der problema, o que acontece? Quem é que tem razão? Então, quando você tem um contrato, você alinha a expectativa com o cliente, você evita esse tipo de problema, né? Do cliente querer mais do que você fez. Porque se o cliente está pedindo mais do que o que está no contrato, ou o que está na proposta, você vai falar, não, amigo, a gente falou 3 refações. A gente falou que ia alterar essa identidade visual para você, a gente falou que ia alterar esse site, a gente falou que ia fazer até tantas alterações, você está pedindo a quarta. Na quarta, olha, como está aqui na proposta, custa tanto a mais. Exatamente. Não é, Luan? E é isso que isso já resolve. É como eu falei no início, né? Você define até onde vai.
Isso ajuda demais, tanto que de uns 2 meses para cá eu tenho colocado nos contratos também o limite de alterações, porque eu acho que a alteração é o grande pesadelo de quem trabalha com design, desenvolvimento, comunicação, publicidade, né? E deixar isso claro e combinar com o cliente sem medo. Claro que no início a gente tem medo de perder o cliente, a gente fica com aquela sensação, né? Eu faço tudo, né? Mas você vai ganhando uma experiência, vai ganhando uma solidez, você começa realmente a ditar as cartas, né? Que seja bom para o cliente, claro, mas bom para você também, até porque o que é bom para a gente é bom para ele também, né? O nada melhor do que trabalhar num projeto feliz, entusiasmado, e isso reverte no resultado final, e o cliente sente isso. Com certeza, com certeza. E galera, da onde é que você está ouvindo a gente? Qual que é o seu nome, qual que é a sua cidade? Fala pra gente, a gente quer conhecer um pouquinho melhor aqui você. Só seu nome e de onde você fala. E se você tiver alguma dúvida em relação ao que a gente está falando, manda aqui pra gente que a gente vai ter muito prazer em tentar responder. Então, Luan, eu concordo plenamente com você. Realmente, se você tem as expectativas alinhadas, a chance de frustração é muito menor, né? Vamos para a próxima pergunta aqui. Vou jogar lá na tela, só um minutinho. Show. Estamos na pergunta 3 aqui. Bom, vamos lá. Captar clientes que queiram o que precisam e não o mais barato. Essa é interessante. O que você acha, Luan? Acho perfeita essa pergunta, porque o cliente, acontece muito isso, né? Ele tem desejos de fazer o anúncio dele aparecer na lua, né? Como aquele logo lá no filme Hancock, né? Quem viu o publicitário lá conseguiu colocar em homenagem ao personagem do Will Smith, né? Quem acompanha sabe do que eu tô falando. Mas tem cliente que quer realmente aparecer, fazer acontecer. E aí você apresenta a proposta à altura do que ele pede, né? Porque um grande trabalho demanda uma grande proposta, né? Tem um valor, isso acompanha, né? O valor acompanha um grande trabalho. E quando você apresenta, ele, não, vamos dar uma enxugada, né? Bem, isso aqui. Aí ele já morre ali um pouco ali a postura dele e fazer o cliente entender isso. Olha, você está querendo um alarde, né? Contar para todo mundo que você tem a sua marca, tem o seu produto. Então, isso exige um trabalho, né? Então, vai andar isso. Por isso que o ideal é a segmentação de cliente, é realmente ter uma persona, e o Vitamina ensina muito isso, o workshop ensina bem isso, a questão da buyer persona, né? A pessoa compradora, para que realmente você vá atrás ou atraia os clientes que têm esse perfil, que é um grande alarde, mas também está disposto a investir. Muito bacana, realmente, eu concordo demais. Tem um comentário aqui, o David, é David ou Davi? Falo de Mogi Guaçu, São Paulo, sou proprietário da agência DW Marketing Digital e Propaganda. David ou Davi, seja muito bem-vindo, obrigado pelo comentário, bacana. Comenta aqui pra gente se o D é mudo ou não. E agência DW Marketing Digital e Propaganda, depois a gente entra para conferir. Muito bacana. Captar clientes que queiram o que precisam e não o mais barato. Eu acho que o que o Luan falou procede muito, que é ter uma persona, né? É saber primeiro qual é o cliente que você quer, porque esse cliente que você quer, com certeza, não vai ser o que quer o mais barato, vai ser o que quer o valor, vai ser o que quer, o que vai realmente ver o valor no seu serviço, porque a coisa pode ser muito boa, o produto pode ser muito bom para mim, mas que não é muito bom para o Luan. Então eu vou ver valor naquele tipo de serviço, vou querer pagar mais, e o Luan, por exemplo, não. Então, acho que a persona é fundamental. E quando a gente fala persona, pessoal, acho que já está tão batida essa coisa de persona, que quando você usa uma outra coisa, que é o mapa de empatia, você pode ir mais a fundo na persona. Então, a persona, se você não conhece, a persona é uma folha que diz o que o seu cliente... mapeia o seu cliente, né? O seu cliente ideal. Realmente é um cliente ideal, ele é fictício, ele não existe esse cliente. Ele é o cliente perfeito, aquele cliente perfeito que vai comprar, depois vai ficar super satisfeito e vai querer te indicar aí para outros clientes, né? E o mapa de empatia é uma folha, se você não conhece, joga lá no Google, mapa de empatia, provavelmente o Vitamina Publicitária vai ser o primeiro resultado, né, que você vai ver. O mapa de empatia é uma folha dividida em 4 quadrantes, falando o que o seu cliente sente, o que o seu cliente pensa, o que ele vê e faz, o que ele ouve. E aí você pode colocar mais 2 lá embaixo, quais são as principais dores que ele tem, as principais necessidades dele.
e também tem no buyer persona. Mas o que é legal no mapa de empatia é que quando você fala o que você sente, quando você tenta se colocar no lugar do seu cliente, para entender o que esse cara realmente está sentindo, cara, você vai mais além do que uma buyer persona, porque você está indo no âmago dessa pessoa. O que essa pessoa sente e pensa. Então, quer dizer, você está tentando entrar dentro do coração e dentro da cabeça dessa pessoa. Quer dizer, não tem nenhum lugar mais íntimo, né, do que isso para você tentar vender alguma coisa. Então, para você realmente tentar entender essa pessoa, e não só como vender, mas como se comunicar e como criar um relacionamento bacana, uma autoridade legal com essa pessoa. Então, concordo 100%, Luan, é isso aí. O David falou que o D é mudo. Show de bola. Show de bola. O Davi, então não é David, o Davi falou que o D é mudo. Davi, obrigado pelo comentário. Vamos para a próxima, Luan. Vamos lá. Eu pulei a 4 e a 5 que você mandou aqui, mas eu separei outras legais. Vamos lá, fazer o job do jeito que o cliente quer. Essa daqui ela é tricky, essa daqui é uma pergunta interessante. O que você acha, Luan? Fazer o job do jeito que o cliente quer, mesmo que você ache que não é o jeito ideal, né? Não, e essa pergunta tem uma outra realidade do lado, fazer do que o cliente quer, mas muitas vezes ele não sabe o que ele quer. Eu escuto muito isso na hora que eu estou fechando um contrato social media, por exemplo, um cliente vira para mim e fala assim, Luan, mas eu preciso que você venha com as ideias também, porque assim, a gente está pensando aqui em tanta coisa no nosso negócio, então eu preciso que você pense para a gente também. Então, realmente, o nosso trabalho de comunicação, design, publicidade, redes sociais, não é só vender ideias, é comprar ideias. Você compra a ideia do cliente e você vende também ideias para ele, né? Então, muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. Por isso que eu esbarro de novo na sensibilidade, né? Quando você está com o cliente, você tem que ler o cliente. O corpo dele fala, as palavras que ele usa, as referências. Quando você senta na mesa dele, na sala dele, no escritório dele, você tem que, em alguns momentos, olhar à volta, o que tem de quadro na parede, o que tem na mesa dele, algum diploma, alguma coisa, tudo isso fala sobre o seu cliente. Então, é um briefing que você está pegando e o cliente não sabe. Então, essa sensibilidade de observar é fundamental para realmente fazer o que ele quer, porque na maioria das vezes o cliente não sabe o que ele quer. Ele sabe o resultado, olha, eu quero vender mais, ou já fechei cliente que falou assim, Luan, eu não quero vender mais, eu quero manter os clientes que eu tenho já, perdão. Então, ele já sabia o que ele quer. Mas como chegar nisso, né? A gente está falando na questão de resultados, marketing, mas falando de uma identidade visual, falando de um manual de marca, um redesign de logo, o que o cliente quer. Aconteceu há 2 semanas um caso muito legal. Nós recebemos uma indicação de um amigo para o primo dele, que tem em Belo Horizonte e aqui em São João del Rei uma revenda de cítricos, né? Laranja e seus derivados, e ele já tinha um logo criado há 10 anos atrás, provavelmente no Word da vida aí. Falou, Luan, eu preciso que você refaça, mas não pode sair muito disso. Né? Eu lembro das palavras do cliente há 2 semanas atrás, quando eu apresentei o logo e foi aprovado de primeira. Luan, eu fiquei pensando o que você ia fazer, porque você não criou do zero. Então, assim, realmente eu fiquei pensando, doido para ver. E quando a gente apresentou, graças a Deus foi em cheio, ele aprovou sem nenhuma alteração. Mas por que isso? Num primeiro momento de conversa, eu captei tudo o que ele tinha, o telefone que ele usa, por exemplo, ele tem um iPhone, né? Então eu usei para criar o logo dele alguns grids, lembrando a proporção áurea que está dentro da maçã da Apple. Eu sabia que ele ia gostar disso, depois eu peguei o feedback com esse amigo nosso em comum, que ele gostou bastante. Então, muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer, então você precisa pegar essas informações que estão no ar, e captá-las e mesclá-las e apresentar isso dentro do trabalho do cliente. Acho que esse é um dos grandes baratos, um dos grandes prazeres do nosso trabalho quando se é um designer, quando se trabalha com um designer freelancer, com um manual de marcas, com logo. Mas, se o cliente sabe o que ele quer, aí vem aquela história de novo, né, de surpreender, trabalhar no crédito, né? Então, acredito que essas 2 realidades, essas sejam as melhores formas, a melhor forma de você agradar o seu cliente e quando ele não sabe o que ele quer, mostrar para ele o que realmente ele quer, ou quando ele sabe, surpreender um pouco. Show de bola, Lu, show de bola. Um salve aí pro Liute e pro Clube do Design. Então, se você não faz parte do grupo no Facebook, entra lá, Clube do Design.
Liut é parceiro aqui do Vitamina já faz um tempo, né? Tem um relacionamento aí com o Luan também. Isso. Liut, obrigado aí. Tamo junto. E valeu, Liut. Luan, exatamente, é ouvir, né, cara? Ouvir. Se você ouve, né, o que o cliente está falando, mas é ouvir, aquele ouvir de observar ao invés de ver, né? Só de olhar, né? É realmente ouvir e internalizar aquilo lá, porque muito foi o que o Luan falou, muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. Ele sabe que ele quer uma identidade visual nova, mas ele não sabe exatamente o que ele quer. Ele sabe que ele quer um site, ele sabe que ele quer estar nas redes sociais, mas ele não faz ideia, ele acha que é só jogar anúncio, é só publicar foto dos produtos, esse tipo de coisa. E a gente está no mercado muito novo realmente, apesar de marketing digital, né, o internet marketing e todo esse mercado aí já ter pelo menos uns 20 anos aí profissionalmente, 25 anos aqui, né, Estados Unidos, Brasil, ainda é muito novo. A maioria das pessoas, o Facebook tem o quê? Tem um pouquinho mais de 10 anos, tá no Brasil aqui mais ou menos isso, ainda é novo, né? As coisas demoram. A gente ainda vê em muitos mercados que concorrências nem tem site. Então, se você já tem um site, só o fato de você ter um site já é um diferencial. Porém, em muitos outros mercados, ter um site já é algo que faz tempo que é padrão. Então, ok. Então, começa a ser mínimo, começa a ser básico, não só ter um site, mas um site otimizado para dispositivos móveis, um site que começa um relacionamento, do que só ter um site como um cartão postal, né? Ou como um folder, por exemplo. Então, a gente diz que um site ele não deve ser só um cartão de visita digital, ou um folder digital. O seu site deve ser um centro de ensino e aprendizado em direção aos seus produtos e serviços. Então, o seu site ele deve ele deve educar o seu cliente por que você é a melhor solução. Então, deve educar por que ele tem um problema e por que você é a melhor solução. Né? E você faz isso com conteúdo. E você, como prestador de serviço, vende isso para o seu cliente. Então é fundamental fazer isso e é fundamental entender esse processo a fundo, esse processo de inbound marketing, de marketing de conteúdo, né? Então é exatamente isso, fazer o job do jeito que o cliente quer. Então é um processo de educação, de se o que o cliente quer não é o que você sabe que é o correto, primeiro você não precisa atender esse cliente, né? Ó o Gu, fala Gu! Gustavo da Next4 aqui, Next4 também parceiraça aqui do Vitamina, então se você precisa de serviços aí de desenvolvimento principalmente, ou inbound marketing também, a Next é uma agência show de bola, next4.com.br, e é exatamente isso, você não precisa atender o cliente que você não quer, mas às vezes você precisa desse cliente, o processo é um processo de educação. Então, por exemplo, na prática, como que você pode fazer isso? Autoresponder via e-mail marketing. Então, um autoresponder, então uma sequência de e-mail marketing enviada para o seu cliente periodicamente, por exemplo, um e-mail por semana. Então, se o seu cliente pedir um orçamento, você pode enviar um e-mail a cada 2, 3 dias, por exemplo, enviando uma dica que está no seu blog, que vai fazer ele entender o quanto é importante o problema que ele tem, resolver o problema que ele tem, e aí no final, o porquê que você é a melhor solução. E às vezes você não precisa nem falar o porquê que você é a melhor solução, porque só o fato de você já ter educado ele, você já está na frente. Porque a gente quer fazer negócio com quem a gente gosta, primeiro, com quem a gente conhece, gosta e confia. Lembra disso sempre. Com quem a gente conhece, gosta e confia. Então, se ele já te conheceu pelo Google, por exemplo, o próprio Google já te passou autoridade, porque, bom, você tá lá. Ou se ele te conheceu pelas redes sociais, legal. Ele já te conheceu, já te conhece. Ele gosta de você porque você está agregando valor. Porque você está educando ele. Você não está só tentando vender, você está educando. E aí ele confia em você, porque você já deu informações que são valiosas de graça. O ponto é esse, dá informações que o cliente gostaria de pagar para ter. Se você dá informação que tanto faz como tanto fez, que não agrega valor, isso não é um diferencial. Mas se você dá informações que realmente são informações que agregam valor para esse cliente, ele pagaria para ter essa informação, aí ele fala, bom, legal, valeu. Valeu de graça, imagina pagando. É por aí, né, Luan? Perfeito, Daniel, perfeito, é bem isso mesmo. Educação, né? Hoje, com a internet, o cliente tem o poder de escolher nas mãos, né? Então, é aquela velha história, nem tão velha história assim, né? Como você falou, tudo muito recente. Não é ir até o cliente, mas atrair ele, porque essa busca acontece. É só ir lá no Google Trends para você ver as palavras-chave em busca
e você vê que realmente o cliente está procurando. E você se posicionar e educar ele com conteúdo em direção aos serviços, né? Isso é a alma do Vitamina. Eu, como um primeiro assinante, né, eu conheci há um ano atrás, mais ou menos, e consumindo os conteúdos. A minha agência foi desenvolvida muito por causa do que eu li dentro do Vitamina, eu ainda sozinho praticamente. Aprendi a educar os clientes em direção aos meus produtos e serviços. E fiz isso na prática. Eu sei que é importante não somente no site, mas na hora que você está abordando o cliente, usar os gaps do marketing de conteúdo, explicar para ele aquilo que ele leria num site, você ter na ponta da língua, é fundamental também para fechar ótimos negócios. Legal, show de bola, Luan. Vamos para a próxima. A gente tem aqui, pessoal, vamos lá. A gente tem algumas perguntas separadas aqui, que a gente perguntou em alguns grupos de design, freelancers, mídias sociais, já separadas aqui para a gente responder. Mas qual que é a sua dúvida? O que você gostaria de perguntar para a gente, né? Lógico, no universo do marketing, no universo do design, no universo da criatividade, empreendedorismo e impacto com as pessoas e com os negócios, tá? Então, manda sua pergunta aqui pra gente, ou fala de onde você tá falando, qual é o seu nome, de onde você tá falando, que a gente vai jogar o comentário aqui na tela. Estamos aí com 30 pessoas ao vivo, online, Luan. Tá bacana, tá bonito. Vamos ver o que mais que a gente tem de dúvida aqui. Opa, essa daqui já foi. Vamos para as próximas. A Luciana Miranda fala, dá um orçamento baixo e ainda ouvi gente chorando por estar muito caro. Essa é comum, né? Bem comum. O que você acha, Luan? Então, é muito peculiar essa situação, Daniel, porque assim, não sei como é que tá a galera hoje, né? Mas a questão preço é realmente uma questão muito delicada. Eu sempre apresentava ou apresento o preço já assim, redondo, agradável, altura e confortável para falar, que o cliente não assusta, que vai ao encontro do que ele quer, justamente para não ter chororô de preço. Então, eu penso nisso todo dia. Qual é o valor que eu colocando na mesa, o cliente não se sente, opa, tá caro, ou também tá barato demais, né? Porque hoje eu sei que não fechei muitos contratos porque estava barato demais no início. Então, o cliente começa a desconfiar. Mas acontece mesmo essa questão do chororô. E é legal que a minha esposa, né, que é sócia, meu financeiro, deixa tudo dessa parte na mão dela, e ela me ajuda muito com isso, porque minha tendência de preço é sempre enxugar para baixo, para que o cliente não se sinta abusado com o valor. Eu entendo que algumas propostas de valor, eu sinto que o cliente pode pensar, poxa, ele está querendo, como diz a expressão, enfiar a faca, né? Principalmente quando a empresa tem uma expressão. Então, eu não dou preços em função de tamanho de empresa, é realmente em função do trabalho que ele vai pedir, isso é o certo, né? Mas quando acontece o chororô, eu tento ganhar alguma coisa também, né? Então eu jogo para um lado, a minha esposa sempre fala, Luan, joga um valor de uma margem de manobra para você poder negociar e não perder. Eu não gosto muito de fazer isso, porque senão a gente tem que começar a dar preços diferentes. Então eu tenho ali uma margenzinha muito pequena que não influencia tanto. Mas aconteceu, por exemplo, uma empresa, a gente fechou tem uns 4 meses, e site e redes sociais, que o cliente ele faz canecas impressas, corte em MDF, e ele pesquisou com outras empresas e falou, Luan, eu até achei mais barato, mas eu queria fazer com você. O que você pode melhorar para mim? Então, assim, ele quer fazer, mas quer economizar, né? Eu dei um desconto até interessante para ele, nós fechamos na hora, assim, é para fechar agora? Então você dá o desconto, o cliente ainda pensa, ele vai atrás de outra pessoa, aí você perde a venda. Aí a gente tem que ser vendedor mesmo. Mas como ele faz canecas impressas, eu falei, opa, peraí, eu quero a caneca para minha agência, eu quero meu logo nas canecas. Pedi ali um número X de canecas, ele topou, nós fechamos o contrato na hora, e um dos nossos melhores clientes. Então, assim, é sempre não tão perder. Eu vou falar a frase de um cliente que eu estou tentando trazer para a gente. Ele é um monstro de negociações aqui na região. Ele tem a Ford, a família dele tem a Ford na cidade há 300 anos, e agora ele abriu multimarcas há um ano atrás. Sempre que eu sento com ele, aprendo muito. Ele virou e falou assim para mim, Luan, perca o negócio, mas não perca no negócio. Então trago sempre essa frase comigo, porque se você perde no negócio, depois você pode perder o entusiasmo, a vontade, o tempo de fazer aquele job para o cliente, e aí não vai trabalhar no crédito, não vai agradar e vai virar uma situação ruim. Então, perca o negócio, mas não perca no negócio. Legal, gostei. Eu gostei muito dessa frase. Eu
perca o negócio e não perca o cliente, né? Porque muitas vezes pode ser que o cliente volta, né? Porque, pô, ele fez com aquela outra agência, ele fez com aquele outro fornecedor e, cara, não deu o resultado que ele queria. E outra, essa coisa de preço é muito engraçado, porque é muito interessante, porque deve ser provavelmente uma das principais dúvidas dos designers, freelancers e criativos empreendedores e da galera que trabalha aí no front, né? Que tá atendendo o cliente e precisa muitas vezes vender o almoço para comer a janta, né? Você fala, pô, eu tenho que dar desconto, eu preciso, né, brigar por preço. Mas o valor percebido do cliente, muitas vezes, tem a ver com o preço. Então é que nem um produto da Apple, né? Você pega um celular da Apple, você pega um iPhone, né? Você pega um iPad, porque é muito mais caro. Só que inconscientemente a gente acha, mesmo que não seja, tá? Eu sou um fanboy, então eu acho que eles são realmente superiores, né, em questão de qualidade, mas mesmo que não fosse, muita gente acharia que é melhor por causa do preço. Então, se você vê 2 restaurantes, você vê um que a refeição custa R$50 e outro que a mesma refeição custa 100. Qual você acha que é melhor? Sim, lógico, né? Não tem dúvida. Exatamente. Muito provavelmente você acha que o de 100 é melhor, né? E mesmo que as duas sejam iguaizinhas, você vai muitas vezes achar que o de 100 é melhor. Então, existem muitos estudos. Tem um estudo muito famoso que é o estudo de bebida de vinho, né? Então, um estudo de degustação em copos de vinho, onde as pessoas sabendo que estão tomando num copo melhor, num copo mais caro, elas acham que o vinho é melhor. Olha que legal. Enquanto no teste cego, elas não tem diferença nenhuma. Quando você... ou até vinho, na verdade não é nem o copo, não lembro agora se é o copo ou se é o vinho, tanto faz. O ponto é que a gente inconscientemente coloca isso e acha que o produto é melhor, né? A gente teve aqui alguns comentários. O Liwit falou aqui, vamos ver. A galera precisa entender que todo mundo pechincha, até eu pechincho. Eu não acho que é choro, é uma ação natural do mercado. Exatamente, cara, exatamente. Todo mundo pechincha. E é uma coisa muito cultural também. Então, aqui no Brasil, é praxe você negociar, né? Em alguns países, é mais ainda. Então, eu acho que eu esqueci agora o país. Minha noiva viaja muito. Acho que ela estava na China. E se tava me comentando que se você pede o preço de alguma coisa e a pessoa fala um preço, se você não negocia e vai embora e não compra, a pessoa vem atrás de você falando, mas você não vai negociar? Você negocia. Então, é praxe do país você negociar. Aqui no Brasil também é muito comum a gente negociar. Já nos Estados Unidos é um pouco diferente. O preço é aquele, porque o americano ele é muito 0-1, né? A gente brasileiro não, a gente gosta de conversar, a gente gosta de trocar ideia, né? Gosta de negociar. É uma coisa muito do país também, uma coisa cultural. Cara, tem a ver com tudo, tem a ver com o clima, né? Às vezes tá frio pra caramba lá no Canadá, nos Estados Unidos, o cara não... vamos resolver logo o negócio, né? Aqui não, aqui a gente quer tomar uma cerveja com o cliente, né, Luan? Você não bebe, né? Não bebo. Eu adoro tomar uma cervejinha com o cliente. Não é legal? Então, assim, você tem essa coisa do relacionamento, né, que a gente tem no Brasil. Né? Mas existem outras formas de você desenvolver relacionamento com o cliente, né? Uma boa conversa, né? Eu tenho um tipo de cliente definido aqui para a agência, cliente gente boa. Você senta para conversar. Esse é o termo que a gente cunhou aqui, cliente gente boa. Eu falei, gente boa a gente quer. Então, bom de conversar, gosta de contar as histórias. Eu sentei e fiquei ouvindo o cliente 2 horas. Eu gosto de uma boa conversa, né? Acho que o cliente ele sente o meu interesse genuíno em ouvir. Ele ama aprender. E como a boa parte dos clientes são pessoas até mais velhas, tem muito a agregar. Então, assim, independente se é tomando uma cerveja, um suco de goiaba, que eu costumava fazer isso com os parceiros antigamente, mas desenvolver relacionamento, acho que isso é fundamental. Com certeza, com certeza. O Gu aqui da Next4 comentou também, falou, não negociamos preço, cada um tem o seu valor e é isso que temos que provar para o cliente. Se não provamos o valor, qualidade diferencial do seu job, o resultado que sana a dor dele, o trabalho, ele realmente vai levar para a negociação e o preço e aí virar leilão. É bem assim mesmo, né? Se você não prova o valor,
Ou se o valor está muito igual, se você não consegue ter um valor diferenciado do concorrente, ele vai negociar preço, é óbvio, porque ainda mais em crise do jeito que está, ainda mais né? Então, realmente, seu valor tem que estar muito lá em cima. Muitas vezes, você não baixar o preço é um valor a mais. Você agrega um valor, você se posiciona como tendo uma qualidade maior, por você não baixar o preço. Eu já cansei de fazer isso, de não baixar o preço e fechar o negócio, porque o cliente percebe o valor, entendeu? E se você baixa muito, ele já fica com o pé atrás também. Ué, mas por que baixou tanto? Eu só chutei, porque o cliente joga o verde mesmo. Ele vai jogar um Joga. E engraçado que ele joga, e se você realmente desvaloriza demais, eu lembro eu tive um mestre de vendas, né, com quem eu viajava, antes de conhecer a minha esposa, a gente trabalhava viajando, atendendo CNPJs, ele falava assim, Luan, não cai nessa porque parece desespero. O cliente não pode entender que você está desesperado para vender, porque aquilo passa que você não tem muito cliente, então você não é bom, desenvolve vários gatilhos ruins na mente do cliente. Não, é uma linha tênue, né? Mas você tem que mostrar para o cliente que sim, você precisa dele, você quer vender, mas também você está numa posição confortável. Então vai muito da sua postura, de como você se comporta diante do cliente. Eu gosto muito do filme Jobs, né, que o Ashton Kutcher representa o Steve Jobs, né, eu também sou um fã também, né, sou suspeito para falar. Eu gosto daquela cena primeira, né, onde eles entram na garagem, vão levar as placas, né, e o comprador estava querendo um computador pronto, né? E ali o Steve sai, pelo menos no filme mostra dessa forma, não, tá, você me enganou, em breve a gente vai fazer aí um 2.0 e tal. Ele contorna a objeção com, não, peraí, eu tô te dando uma oportunidade, você vende periféricos aqui, então você vai poder vender essa placa com os periféricos. Então ele mudou totalmente, mostrando, ele estava na garagem, provavelmente tinha um tostão no bolso e mostrou que era bom comprar dele. Então eu acho que esse é o grande segredo, é você realmente não cair nessa questão do preço, para não se desvalorizar e o cliente sentir, nossa, está desesperado, eu não quero alguém desesperado. Sucesso atrai sucesso. Empresários, teoricamente, são pessoas bem-sucedidas ou se acham bem-sucedidos, então eles também querem comprar sucesso. Então, se eles veem que você também tem sucesso, vai gerar uma empatia, eles vão querer comprar de você. Com certeza, Alain. Com certeza, concordo plenamente. O Ricardo Paixão aqui, com o perfil Roseli da Paixão, mandou um oi aqui. Seja bem-vindo, Ricardo. O Fê também, Fê da Next. O Fê e o Gu são sócios da Next For aqui. Fala, Fê. Beleza, meu querido? Maravilha. Então a gente está respondendo aqui algumas perguntas que a gente pegou anteriormente, né, da galera. E também estamos pedindo novas perguntas. Então, o que você tiver de novas perguntas, manda aqui pra gente. A gente está batendo um papo aqui, principalmente com designers criativos e empreendedores, né? Então, pessoas que são criativas e empreendem. E freelancers, né? Freelancers de modo geral. Sempre lembrando que o nosso workshop Master Designer Freelancer está no ar, é um workshop com 3 aulas gratuitas, já tem 2 aulas gratuitas no ar, acessa lá vitaminapublicitaria.com.br/go/workshop, tenho certeza que você vai gostar muito, beleza? A gente fala sobre site, e-mail marketing, rede social, como que a gente orienta que você crie o seu site, como a gente orienta que você use as mídias sociais sem depender delas, tá? Então, entra lá, acessa lá o workshop. A gente tem aqui algumas perguntas bacanas. Vamos ver aqui, vamos para a próxima. O Liuti falou assim, não necessariamente significa que você deve dar o desconto. Eu achei bem legal isso daqui. Não significa que você deve dar o desconto, mas você não deve menosprezar o cliente que quer negociar, que está pensando no bolso dele, né? Tem gente que acaba achando que isso é algo ruim e que o cliente tem que ser hostilizado. Cara, esse é um negócio que, assim, por mim, assim, eu faço questão, normalmente, de não negociar, principalmente quando é fornecedor externo, quando é fornecedor internacional nos Estados Unidos. Eu faço questão de não negociar. Por quê? Porque não é a cultura deles. E quando eu não negocio, eu me sinto no direito de pedir o serviço completo. De realmente pedir, falar, olha, eu não negociei. Eu quero esse serviço impecável, entendeu? Porque eu sou chato. Eu como cliente, sou chato pra caramba. Já que no Brasil, faz parte negociar.
Então, muitas vezes você precisa negociar, você pode negociar. O cliente o fornecedor jogou o dobro do valor. Se você não negociar, você está perdendo dinheiro, você tem que pensar no seu bolso. Você, como empresário, é importante tentar negociar. Então você pode negociar e deve negociar. Porque eu falei aí no caso da minha noiva, às vezes em outros países do mundo, o cara sabe que você vai negociar. Você tem que negociar. Faz parte da cultura. Então, exatamente o que o Liu te falou. Cara, tem que negociar. Faz parte, todo mundo. É importante você tentar negociar. E o cliente que tá te pedindo um desconto, não é que o cara é filha da mãe, sabe? O cara tá pensando no bolso dele. Vai de você ter confiança no seu serviço, confiança no seu trabalho e falar assim, eu não dou desconto, porque o meu serviço ele é completo, porque eu também não vou mexer na minha entrega. Para te entregar com a qualidade que eu sei que você precisa, eu vou manter esse valor. Eu não dou um desconto, mas eu te entrego um serviço que você vai amar, que você vai estar satisfeito no final da minha entrega, né? Então é bem isso, né, Luan? O que você acha? Não, acho que é bem isso mesmo, né? Trabalhar no crédito, né? Como eu falei no início. Se você... Legal isso que você falou de, não, eu não negociei, então eu quero melhor. E legal isso. Se o cliente não negocia, interessante você estar preparado para isso, realmente entregar o melhor. E o combinado não é caro, né? Como você falou. Então, se a gente tem isso bem definido, e engraçado essa questão comercial, eu gosto logo de pular essa parte comercial, de valores, porque, primeiro, eu amo o que eu faço, eu realmente amo meus clientes, eu tenho interesse genuíno realmente por eles, e já quero logo partir para a criação. Claro que essa parte de negociação é importantíssima, né? Eu estudo sobre isso, eu estou sempre pensando em desenvolver técnicas para melhorar isso, mas passar logo disso para virar realmente um relacionamento bom para o cliente. E foi muito legal, aconteceu há uns 2 meses, um cliente fez uma pesquisa na internet, achou o nosso site, o eufazpublicidade.com.br, e ele falou assim, Luan, eu não sei porquê, apareceu várias opções, mas eu decidi clicar no seu, onde ele achou o nosso telefone. E falou assim, e aí ele veio aqui em casa, a gente atendeu ele, eu falei para ele, olha, eu atendo home office por N motivos, e no final ele me apresentou a ideia dele, eu fiquei muito entusiasmado de verdade com a ideia dele, e ele saiu daqui falando assim, Luan, eu estou feliz por participar desse círculo de confiança. Então nós pulamos a parte de negociação, estava na ponta da língua dos meus preços, né? Então foi rápido ali a negociação, e ele sempre vem aqui, ele me vê de bermuda trabalhando, ele vem também, ele virou realmente um amigo mesmo, virou um parceiro, e ele está pagando, foi um ótimo valor, ele pagou o valor que eu coloquei, não foi pouco, mas eu fiz um agrado, né? Ele estava criando um logo com uma gráfica, eu falei assim, puxa vida, claro que tem gráficas que fazem um ótimo trabalho, mas o ideal é passar para um design de marcas, né? Apresentei meu preço, falei, Luan, mas eu já estou pagando para ele lá, como o pacote era grande, eu falei assim, deixa eu me dar o prazer de te dar o logo de brinde. E aí, pronto, ele ficou feliz, e claro, eu não perdi, porque ele estava contratando um pacote completo comigo, com a gente, e no final ele saiu falando que feliz, o logo foi aprovado rapidinho, e, Luan, poxa, obrigado. Da última vez eu recebi ele aqui em casa pra gente definir os detalhes. Falou, desculpa a correria. Eu falei, não, tranquilo. Eu não tenho essa regalia comigo, não. Quero chegar, ficar à vontade e a gente poder decidir junto. Então, foi bem isso aí. Muito legal, Luan. Show de bola. Coloquei aqui na tela, você vai ver aqui embaixo na tela o link vitaminapublicitária.com.br/go/workshop, nosso workshop que tá rolando. Galera, qual é o seu nome? De onde você fala? Manda aqui pra gente, manda sua dúvida. A gente tá aqui para responder. Fedanext mandou outra aqui. Concordo que existe um cunho cultural. Sou contra descontos, penso muito como o pessoal de fora, mas sempre existe espaço para exceção, dar desconto em nome do relacionamento. É uma falácia, né? O justo é mais importante, deve ser buscado. Se a sua empresa está saudável financeiramente, isso de dar liberdade e recusar proposta abusiva. Show! Concordo 100%, Fê, exatamente, né? Se a sua empresa já está no lucro, se você, inclusive a gente estava conversando esses dias, né, Fê? Se a empresa está no lucro, você não dá desconto, é fundamental. Exato, você já está numa posição de autoridade. E se você realmente não tá desesperado para fechar negócio, você não precisa dar o desconto.
Não precisa mesmo, porque isso te põe numa posição de autoridade. E é aquela coisa, o que a gente estava falando antes, né? O cliente pode não fechar o serviço naquele momento, mas ele vai fechar depois. Pode ser que ele feche depois. Você quer conquistar um cliente não para aquele job na hora, mas você quer conquistar o cliente para médio e longo prazo, né? Então, tem clientes que estão com a gente de, 10 anos já de cliente, cara. E esse cara não troca, entendeu? O Luan tá um pouco menos de tempo aí no mercado, né, Luan? Mas os clientes que ficam, né? Você vê que o cliente... Ficam sim. Eu gosto sempre de contar isso para novos clientes que estão entrando, né? Os primeiros contratos eu colocava em quantidade mínima de 6 meses, né? Porque o nosso principal serviço aqui é a gestão de redes sociais, né? A gestão de redes sociais. Contratos que era para acabar em 6 meses, o cliente já está 1 ano e meio com a gente, 1 ano e 7 meses. Teve cliente que entrou junto com o nascimento da minha filha tem 1 ano e 8 meses e está com a gente até hoje. Então, assim, esse médio e longo prazo, esse é meu foco também, médio e longo prazo, e eles ficam mesmo. Se tiver todo esse contingente de detalhes, eles permanecem, porque eles também estão buscando um relacionamento duradouro, né? É engraçado que eu escuto isso mais do cliente até do que de mim mesmo para eles. Eles realmente estão buscando isso. Show de bola, exatamente. Tem outra pergunta que eu coloquei aqui, a Vivian Peixoto, Laura Rodrigues falou, cliente sabichão que sabe de tudo. Pelo amor de Deus, tá foda. Cliente sabichão que sabe de tudo. Isso é complicado, né? Como que você lida com isso, Luan? Então, é muito legal você respeitar a opinião do cliente, né? Você concordar discordando. Aí é treinamento mesmo, né? Não tem jeito. Mas quando o cliente ele se mostra que sabe, aí que você entra. Se você está novo no mercado, eu sugiro que você, assim como eu, quando eu era mais jovem no mercado, eu topei, falei, vamos tentar. É experiência para você. Mas se você já sabe que aquilo não vai dar certo, e ele se posiciona como sabe isso, sabe aquilo, tem como você contornar. Você concorda, você nunca deixa o cliente, responde um cliente quando ele está demonstrando a sapiência dele, vamos falar assim, você nunca responde com não concordo. Não, uma negativa quebra tudo, principalmente se for negociação. Então, o pós-negociação está no início de um relacionamento, não está consolidado com ele ainda o relacionamento. Mas eu falo, eu concordo, mas você apresenta um outro ponto de vista, né? É aquela velha história, não é o que fala, é como fala. Então, concordar. Agora, se você realmente não tem muita experiência, não sabe se aquilo vai dar certo, vai dar errado, compra a ideia, testa, se não der, pelo menos foi a ideia, foi dele. Aí você entra com a sua ideia e aí você toma as rédeas da situação. É o que a gente estava falando no começo, né? O cliente conhece do cliente dele, conhece do mercado dele. Muitas vezes a gente conhece muito do que está fazendo, mas não conhece. Às vezes, realmente, cara, e eu vira e mexe, isso ainda acontece comigo. Eu falo, putz, eu acho que o melhor é ir por aqui. Mas aí o cliente insiste, e aí, tipo, passa um ano e você fala, nossa, é verdade, o cliente estava certo nisso aqui, cara. Isso mesmo. Muitas vezes, por exemplo, eu dou um exemplo de um cliente que eu insisto muito em marketing de conteúdo lá, né? Mais conteúdo. E aí, quando a gente começou a fazer a parte de CRM, e aí a gente tem a implementação do Salesforce nesse cliente, e que é o sistema de vendas mais popular do mundo, é um puta de um CRM legal pra caramba, vale a pena. Se você não conhece o Salesforce mais a fundo, vale a pena dar uma olhada. Quando a gente implementou o CRM, a gente viu o quanto de cliente que fica sem um atendimento ideal, o quanto de cliente potencial, quanto de lead que fica sem um atendimento, às vezes até sem um segundo atendimento. Então a gente poderia vender muito mais só trabalhando com a carteira de cliente que já está lá. Então é uma besteira você trazer mais clientes potenciais. Você primeiro precisa trabalhar com aqueles lá, para depois trazer mais gente, concorda? É a mesma coisa. Se você não se prepara, né, pro lançamento, né, do seu restaurante, por exemplo, e aí vem mais gente que você pode atender, as pessoas não vão querer voltar lá, é muita fila, não estava tudo redondinho, não gostei, atrasou. Então é melhor atender menos clientes, mas de uma forma mais bem feita, do que muitos clientes de uma forma mal feita, né? Então eu acho que realmente, né? Então, se o cliente é muito sabichão, realmente, e ele tá entrando em contato com você e você tá sentindo que não é aquele cliente, cara, muitas vezes a melhor coisa que você faz é recusar. Fala, obrigado, desculpa, eu não posso te atender. Formas de fazer isso, você pode jogar o preço lá em cima. Inclusive, quando você não tem preços batidos no site, né? É preço fechado.
né? Você pode jogar o preço lá em cima e aí você já sabe que o cliente não vai fechar. Mas se você tá vendo que não é o cliente realmente é muito arrogante, é difícil de você, vai ser difícil, você já tá sentindo, cara, segue a sua intuição é fundamental. Você tá sentindo que o negócio não tá legal, já tá indo no caminho errado, cara, nem começa, porque vai te dar dor de cabeça, vai te dar muito mais trabalho. Às vezes é melhor você ir para outras soluções, né? Por aí, né, Luan? Exato. É legal essa de não querer atender o cliente porque realmente não vai ao encontro. E uma frase também que eu aprendi com esse mestre de vendas que eu tive, o não é positivo. E quando você descobre o poder que o não é positivo, porque assim, é normal, né? Como tem muita demanda no nosso mercado, quem nunca caiu na tentação de atender mais do que dá conta? Mas chega um momento que o não é positivo, porque é muito pior perder o que você tem do que ficar trazendo novos, até porque manter clientes sai mais barato do que atrair novos clientes, né? E pensar isso também em relação ao próprio cliente do cliente, né? Ter essa filosofia para passar para ele também, porque senão cai no loop aí eterno de muito e o cliente não dá conta. Tem que ter essa sabedoria. Eu acho que a postura de consultor, eu sei que às vezes a pessoa tem uma característica somente com design, tem uma pegada só com design, não tem experiência com empresas, mas entender empresas, entender pessoas é fundamental para o nosso trabalho. Entendendo empresas, você sabe quais são as dores, respira a atmosfera da dor ali do seu cliente, a atmosfera da empresa do seu cliente, para entregar o que ele precisa, mas se você entende de pessoas, consegue entender do cliente do seu cliente, para realmente ensinar ele também poder dizer não na hora que ele também tem que dizer. Puxa vida, eu posso contar com o Luan, posso contar com o Daniel, posso contar com o Sheldon, com o Liut. Puxa, é o tipo de pessoa que eu quero sempre comigo. E a fidelização acontece naturalmente. Exatamente. Você falou, por exemplo, você tinha falado lá da parte de discordar do cliente para não discordar. Eu concordo e discordo em partes, assim, porque eu acho que aprendeu. É aquela coisa meio do Temer, né? Ele ficou quieto nos áudios, por exemplo. Não é legal muito entrar em política, mas ele ficou quieto. E o silêncio da base, né? Você fica quieto, parece que você está concordando, né? Então, às vezes é complicado. Pior ainda é você falar que concorda em algo que você não concorda. Você pode ficar quieto, não falar que você concorda ou discorda, mas você falar, e se a gente fizesse assim? E se você sente que o cliente realmente quer ir naquela direção, aí você pode fazer o que o cliente quer. Mas, por outro lado, também é importante, se você sabe que aquilo lá vai dar errado, não fazer, porque depois o cliente vai botar a culpa em você, cara, vai falar, pô, mas por que você não falou? Você é o especialista. Então, eu acho que, assim, isso acontece muitas vezes. A gente, como especialista, precisa falar, cara, esse não é o caminho correto, cara. Você tá indo, vai dar merda, entendeu? Não faz isso. Exato. Não, legal você ter falado isso, Daniel. Quando eu de fato não concordo, porque eu só concordo quando realmente eu concordo, eu uso outra palavra. Olha, eu entendo. Ainda não é uma negativa, né? Eu entendo você, mas não concordo. Vamos mostrar o outro lado. Não, realmente, eu concordo quando eu concordo de fato. Porque senão você não tem solidez, você não tem coerência. Você sai dizendo sim para todo mundo. Mas é isso aí que você falou. Olha, não vai dar certo. Pela experiência eu mostro que o que está acontecendo não é assim, vamos tentar diferente, e se garantir, fazer a coisa acontecer. O Liut comentou aqui, é pior que isso tem em todo lugar, né? Tá cheio de médico de internet que quando vai numa consulta quer se dar o diagnóstico. Puta, isso é verdade, é aquela coisa, né? De juiz de futebol, advogado e marqueteiro, né? Todo mundo tem um pouco, cara. Agora de social media todo mundo tem um pouco também, né? De profissional de internet agora, cara, porra, a gente começou a fazer isso. Eu gosto de falar que não tinha programa para criar site. Você não tinha o Dreamweaver, não tinha WordPress, não tinha nada para você fazer site. Tinha que fazer um bloco de nota. Você abriu o bloco de nota, escrevia HTML, CSS, sabe? A gente estudava HTML, acho que até tem um livrinho por aqui. A gente estudava HTML em livro. Aqui, ó. Esse livro eu tenho aqui na minha estantezinha, porque eu gosto de manter ele aqui, ó. HTML4. A informação na medida certa. Olha só. Tudo que o usuário iniciante precisa para aprender a linguagem HTML. Tutoriais passo a passo ensinam os principais recursos da linguagem. Exercícios ajudam a fixar os conceitos demonstrados. Ideal para o uso em sala de aula ou autotreinamento. Então, porra, cara, a gente tinha que abrir aqui o livro, começar a estudar HTML, escrevia. Muitas vezes, cara, a gente fazia HTML no caderno. Não fazia no... Isso é, né? E assim...
e fazia isso com meu irmão. Hoje o moleque trabalha na Microsoft, tá lá em Seattle. Tá? Ele é cientista da computação. Não é o meu caso. Eu sou comunicador, cara. Eu sou um cara de marketing, de pessoas, né? Eu sou um cara de humanas. Mas a gente aplica isso para a internet. Então, essa próxima pergunta é muito interessante, porque tá falando o seguinte, né? Na verdade, a parte chata é o cliente achar que a internet é um mundo mágico onde tudo acontece de uma hora para outra, desde que ele esteja online, né? Bons tempos de outdoor. Né? Muito interessante essa pergunta, né? O que você acha, Lu? Não, fantástico, né? O cliente, eu acho que ele vive no Neverland, né? No mundo do... Como que falava isso em português? É a Alice no País... Nunca, né? Alice no País das Maravilhas. Isso, exato. E acho que a gente é milagreiro, que a gente... Eu lembro de uma madeireira aqui na cidade de Tiradentes, inclusive cidade histórica, né? Tá todo mundo convidado. Ele teve a coragem de pegar fotos de outros sites, me apresentar as fotos, e falou, Luan, só muda, só é ótimo, né? Só pega essa sacada e joga do outro lado. Tipo, eu tava tendo uma visão 45 graus da casa, a fachada estava à minha esquerda, ele queria colocar essa direita. Felizmente, ele tinha um cara lá que veio de gráfica, sabe? Conhece softwares, e falou assim, não, peraí, Vicente, isso aí não dá para fazer, a gente consegue mudar uma cor. Não chegamos a fazer isso, claro, né? Mas ele queria, é melhor pegar, tirar uma foto. Então, assim, acho que a gente é milagreiro, né? Eu até brinco que o Photoshop quase faz milagre, né? Mas não faz. Então, ele acha assim, isso é muito por desconhecer mercado, né? O cliente não é obrigado a conhecer o nosso mercado, nós somos obrigados a conhecer o mercado dele. E justamente por falta de conhecimento, ele começa a achar e pedir coisas que não tem nada a ver. Por isso a educação do cliente é tão importante com conteúdo, seja através do site ou na ponta da língua que você estiver atendendo. Para ele entender que tem limitações. Esse cliente que a gente demitiu, eu lembro pelas enésimas alterações que o site teve, depois ele teve que tirar tudo porque ficou pesado, ele virou para mim e falou assim, mas não é mais arrastar e soltar, tirar aqui essa foto aqui. Eu lembrei do Wix, né, na época, né, eu já mexi bem lá atrás, né, eu falei, beleza, arrasta e solta, tá, não é assim, ainda mais quando ele era código puro, não era WordPress. Então o cliente, assim, justamente por não conhecer mercado, ele acaba colocando essas bolas fora, mas cabe a nós orientá-lo, porque ele não tem obrigação de conhecer sobre o nosso segmento. Sim, com certeza. Com certeza. As pessoas, acho que é muito importante isso, a gente lembrar o nosso cliente que são pessoas que estão atrás da tela, né? São pessoas com emoções, por isso que o mapa de empatia é tão legal fazer para o seu cliente, né? São pessoas, então, e essas pessoas, elas usam a internet normalmente de formas muito parecidas, de uma forma muito parecida do que como a gente usa, né? Pô, você abre um site lá, cara, você não vai lendo ali tudo bonitinho, frase para frase, você esquipa tudo, você escaneia a página, Exato. Né? Isso é normal, as pessoas também. Por isso, então, quando você vai criar um conteúdo, técnicas legais hoje que a gente usa para texto são você ter, além de títulos, né, o H1, H2, H3, até H6 na página, você ter os títulos bem travados na página, porque cada título faz com que aquele escaneamento pare um pouco. Então, tem um cara da Copyblogger que escreve lá, esqueci o nome dele agora, mas ele fala o seguinte, cara, a internet, ela é como se fosse uma high road com os outdoors. E o cliente, as pessoas na internet, elas estão a milhão, cara, elas estão a 200 por hora. Você aparece ali como mais um outdoor, você precisa, e cada site é a mesma coisa. Então, os Hs, né, os títulos, eles fazem com que a pessoa dê uma brecada. Imagens também fazem com que a pessoa dê uma brecada. Você colocar frases em negrito também ajuda. Então, o Chama Cabe, da chamwest.com, um site muito bacana, um cabeludo super legal, um cara incrível, acabou de lançar um livro, o audiobook tá disponível também no iTunes. Ele faz essa técnica muito bem feita, então se você dá uma olhada lá, e a gente tenta replicar isso no Vitamina também, muitas frases, assim, você tem um parágrafo grande, você tem ali 2 ou 3 frases em negrito, e aí você tem isso a cada parágrafo. Então, a cada fold, né, a cada desdobramento da página, você pode ter várias linhas em negrito. Isso faz com que você desacelere o usuário, você destaca as partes mais importantes do texto. Então, citações, né, quotes também ajudam bastante. Então, sempre lembrar isso, que é uma pessoa por trás.
e o que você, como que você reagiria, né? Então tem uma outra ferramenta super bacana, se chama hotjar.com, que mostra o Hotjar, né, que mostra como que a pessoa está reagindo à página. Ela grava a tela, porque uma coisa é você ver onde a pessoa clicou, outra coisa é você ver o que ela fez e onde o mouse dela passou até ela clicar. Então já tem até estudos da visão, né, estudos de eye tracking, né, rastreamento do olho, para você ver na tela aonde é que a pessoa está olhando antes dela clicar ou tomar alguma ação. Então isso, né, não sei nem como é que faz para fazer um estudo desse, deve ser caríssimo, mas ferramentas que já gravam o que cada usuário que entra no seu site faz já estão disponíveis e a preço super razoável. O Hotjar é uma delas, né? Então, sempre lembrar que por trás, lá por trás da tela tem uma pessoa, um humano, e que nem você, né? E aí você entender, e aí criar um conteúdo para você tentar atrair ou criar anúncios, ou atrair as pessoas certas com os anúncios que você faz nas mídias sociais, com o seu conteúdo, ou o tipo de pessoa certa para você, porque aí essa pessoa ela vai reagir de uma forma diferente, né? Então, quanto mais específico, quanto mais próximo ao seu cliente ideal, diferentemente do que uma pessoa que não é um cliente ideal vai reagir no seu site, né? Então o Fê também mandou aqui, né? Deletar clientes é uma ótima. Paz de espírito é sagrado. Realmente, né? Buscar sempre o equilíbrio entre o que o cliente paga e quanto de energia que ele consome. Puta, essa é incrível. Boa. Né, Luan? Fala aí. Não, energia, né? É isso que eu falei. Eu falei com um cliente. A gente tem uma cliente em Campinas, uma agência de turismo, ela faz caravanas para Israel, né? É o principal trabalho dela. E ela tem uma educação para falar com a gente, e eu faço esse trabalho para ela, assim, é claro que dá um prazer a mais fazer, né? A gente trabalha todos de igual forma, mas dá prazer a mais, né? E ela falou, olha, Luan, se você não conseguir fazer agora, pode me enviar amanhã. Ela sempre trabalha dessa forma, ela coloca a urgência dela com muito cuidado, com muita educação. E eu falei isso para ela, eu falei, olha, tem cliente que parece que quer sugar a alma da gente, né? Liga fora do horário do expediente, horário de almoço, final de semana. Eu já tive cliente que enviava mensagem 3 horas da tarde no sábado, né? Agora eu já até falo para os clientes, olha, pode até me enviar fora do expediente, porque eu entendo também uma necessidade desse cliente. Eu só não te prometo responder rápido, porque eu estou com a minha família. Mas a energia que ele está sugando, né, de você. Então, tem que estar alinhado, né? E é legal quando o cliente vira pra gente e fala, olha, se passar alguma coisa aí, você me fala, você fez isso, né, Daniel, quando a gente formatou aí o trabalho de redes sociais, né? Legal que você sabe das dores, respeita, mas não é todo mundo que tem essa visão. Então, ter esse equilíbrio, né, com a energia que ele está consumindo da gente, com o que ele está pagando, apesar de não ser só dinheiro, né, aquele reconhecimento que vem também do cliente é muito bom também, né? Claro que o dinheiro a gente precisa porque é família, é desenvolvimento, a gente precisa, não vamos ser hipócritas. Mas tem esse equilíbrio. Então, quando necessário, como o Felipe aí falou, obrigado pelo comentário, deletar o cliente ou demitir o cliente, né, que foi exatamente o que a gente fez agora no final do ano e deu super certo, a gente não saiu nem no crédito nem no débito e estou em paz, ou novos clientes entraram, pude dar atenção para clientes que já estão com a gente e foi bem isso. Maravilha, com certeza, Luan. Próxima perguntinha aqui que a gente tem que ter que convencer o meu cliente que ficar só postando produto no template padrão não funciona. E boa parte do marketing é o relacionamento da marca com o público, né? Não um balcão de vendas. O Felipe Oliveira. Felipe, obrigado por me ver da pergunta. Luan, o que você acha? Perfeito. A gente pega muito isso porque é um mercado novo. Vamos falar de rede social, né? Que foi exatamente essa pergunta. É um mercado novo. Então, os clientes que a gente pega, boa maioria, ainda está vindo do período do rádio, do período do jornal, né, dos flyers, né, que cada vez menos a gente tem pedidos. Então, ele está ainda com essa visão. Por isso, educar o cliente com conteúdo, na ponta da língua, no seu site. Por isso, educar o cliente é fundamental, porque ele está vindo doutrinado por uma outra era, né? Aqui na cidade, por ser uma cidade histórica, São João del Rei, os empresários têm 20, 30 anos que ele tem as empresas dele, ou empresa familiar, então eles acreditam no rádio, apostam no rádio, né? Há 10 anos atrás eu até cheguei a fazer rádio, foi bem legal,
Mas o cliente hoje ele está com essa visão de pegar o flyer e colocar ou naquele formatozinho só produto, produto, produto. Eu fui numa palestra 2 anos atrás onde um grande profissional de mídias sociais falou, olha, é 70% informer e 30% me-informer. São os termos que ele cunhou. O informer é o conteúdo. 70%, isso aí, claro, que vai de cliente para cliente, né? Mas 70% na opinião dele, você agrega valor e 30% você usa para falar dos seus produtos. Aqui a gente tem um padrão, 3 posts por semana, segunda, quarta e sexta. O quarta normalmente é sobre o produto do cliente. Segunda e sexta, serviço, conteúdo para agregar. Desde a frase de boa semana até um meme engraçado. A gente tem 2 clientes fitness que no final da semana a gente brinca, joga um meme e dá super certo, viraliza ou tem grande índice de curtida. Então, assim, é nessa hora que você tem que mostrar para o cliente como que é o trabalho hoje. Se ele despertou interesse por redes sociais, você tem que explicar isso para ele. Tem argumentos. Por exemplo, tem alguns argumentos que eu desenvolvi pela experiência que fala, por exemplo, hoje você não escuta mais, eu vi outro dia no Fantástico, outro dia eu vi na televisão. Você raramente escuta as pessoas comentando isso. Eu vi outro dia no Facebook, menina, alguma coisa assim. Olha, eu vi outro dia no Instagram, você viu? Olha, eu vi um artigo que postou no Facebook outro dia numa página. Você vê que isso está na boca do povo. Então você precisa mostrar isso para o cliente. O pessoal está mostrando, está falando isso. Não se fala mais ouvir no rádio, ouvir na televisão. E uma brincadeira que eu gosto de fazer, e é pura verdade, você vê que a Globo, né, que é o maior maior grupo de comunicação, se não me engano, na América Latina, tem páginas nas redes sociais, mas o Facebook, que faz aniversário agora domingo, inclusive, não tem um canal de TV. Então você tem que posicionar os clientes. Claro que para a TV, para o rádio, tem tudo o seu lugar, existem marcas que precisam, né? Lógico, isso é uma questão de posicionamento, mas batendo com essa objeção do cliente que está pensando só no folderzinho, só no produto. Se as pessoas estão nas redes sociais, elas não entraram para comprar uma geladeira. Ninguém acorda com aquela vontade. Nossa, eu acordou hoje com uma vontade de entrar no Facebook comprar uma geladeira. Ninguém vai para Instagram, Facebook para comprar. Vai para ver pessoas, né? Então vai para ver conteúdo. E no meio do caminho a gente coloca alguma coisa sobre o produto do cliente. Então a gente precisa passar esse mindset, né? Essa mentalidade para o cliente. Com certeza, Lua, com certeza. Lua, você travou o seu vídeo, o áudio está funcionando bem, mas travou o vídeo. Galera, a gente está batendo aqui já 1h30 de live. Essa nossa primeira live foi muito bacana, eu acho que, inclusive, se tiver alguma última dúvida aí que a gente puder responder, manda aqui pra gente, tá? A gente já está finalizando, vamos ver se surge alguma aqui. De qualquer forma, eu gostaria de te convidar para o nosso workshop Master Designer Freelancer. vitaminapublicitária.com.br/go/workshop. E aí você tem acesso lá a 3 aulas, 2 já estão liberadas, a próxima a gente vai liberar no começo da semana que vem. Você tem aí 3 aulas que explicam sobre por que você não precisa, não pode depender das mídias sociais, por que e-mail marketing é fundamental, como construir o seu site da forma mais com o melhor custo-benefício, da forma mais barata, com o melhor resultado, com o melhor retorno, sem que você tenha que ficar pensando no servidor, toda a parte de tecnologia que não é o seu negócio, principalmente se você é um criativo, empreendedor, um designer, freelancer. Entra lá, faz as aulas, tenho certeza que você vai gostar. São pelo menos uns 15 anos aí de know-how condensados em 3 aulas aí, e depois a gente vai abrir o curso Master Designer Freelancer. E esse curso é a junção de 4 cursos do Vitamina Publicitária, que a gente começou a publicar desde 2014, estão fazendo aí 4 anos de cursos, e a gente juntou o melhor desses cursos em um curso só e reformulamos muito das aulas. Então é um curso que está incrível, é o melhor que a gente pode oferecer para você, tá? Mas o lançamento aí, são as 3 primeiras aulas, já agregam muito valor, então fica a nossa dica aqui, entra lá, vitaminapublicitária.com.br/go/workshop. Então, Luan, o seu vídeo continua travado aqui. Eu tô checando aqui, mas aqui tá tudo certo, a internet tá ok. Aí parece que tá ok, né? Eu não sei o que acontece, porém, de qualquer forma, como a gente tá batendo aqui já estão batendo aqui um bom tempo de live, estão batendo quase 1h30, eu vou agradecer aqui a galera. Parece que não veio novas dúvidas. Vou fazer o seguinte, eu vou mostrar a tela aqui rapidamente. Pronto, dá para mostrar um pouquinho aqui. Esse daqui
é o Workshop Master Design Freelancer. Então, se você entrar lá em vitaminapublicitária.com.br/go/workshop, você cai nessa telinha aqui, tá, galera? E essa tela, basta você se inscrever. Então, aí você coloca nome, sobrenome, e-mail e entra no workshop, e aí você vai ter acesso às 3 aulas, tá? 3 aulas. A aula 1 é Descubra os fundamentos dos designers freelancers de sucesso. Aula 2, Conquiste sua liberdade como designer freelancer e criativo empreendedor. E a aula 3, Como criar um seu site extraordinário como criativo e empreendedor, tá? Então a gente dá no workshop e aí no curso como você transforma o seu negócio criativo freelancer com passo a passo para atrair os clientes ideais, se tornar uma autoridade no seu mercado, ter acesso ao suporte e à comunidade certa. Então o Sheldon, que comentou aqui agora, faz parte da nossa comunidade, comentou aqui no comecinho da live. A gente fala sobre marketing de conteúdo, tá? Porque e como que marketing de conteúdo e mídia social, e-mail marketing no seu site e o planejamento do seu cliente, o seu planejamento de marketing, como tudo isso está ligado. Como que o ideal é fazer uma estratégia holística e não uma estratégia que está dissociada, né, que a gente fala. Então, sempre uma estratégia holística, você pensar que tudo tem começo, meio e fim, então começar de trás para frente, né? Então, desde o seu produto até as suas páginas de conversão, as suas landing pages, até o seu site, o conteúdo do seu site, o e-mail marketing e aí as mídias sociais. Então, a gente usa uma estratégia de retenção, conversão e atração. Não adianta só você trazer muita gente para o seu site. Normalmente as pessoas têm essa dúvida, né? Pô, eu preciso de mais gente, eu quero mais gente no meu site. Mas muitas vezes se você tiver mais gente, você só vai desperdiçar esse tráfego, porque você não está convertendo como deveria converter, e quando você converte, você não está retendo essas pessoas no seu site, então no seu e-mail marketing. Então a gente começa com o produto, com o e-mail marketing, depois com conteúdo, e aí a gente vai para as redes sociais. Então é uma estratégia muito legal, a gente chama de retenção, conversão e atração. Luan, acho que o seu vídeo voltou aqui. Dá para você dar um tchau para a galera aí, que a gente vai encerrar. Show de bola. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui presente, todo mundo que enviou comentário, aí o Sheldon, o Liute, o Felipe, o Davi, se faltou alguém me perdoe. E agradecer o Gustavo, isso, exato. Isso, que acho que é Ricardo, na realidade, né, usando o perfil dela, é isso mesmo ou viajei? Eu acho que é isso mesmo, isso, Ricardo. Isso, exato. Agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente. Eu creio que vão ter outras, né, Daniel, mostrando um pouco mais desse universo freelancer do design, porque isso muda a todo tempo e a gente precisa estar atualizado. Aqui dentro do Vitamina, através do site, a gente está sempre buscando o que está te acontecendo de novidade para trazer para você, e falar da Vitamina dispensa palavras, né? Eu fui um leitor, sou um leitor ainda, apesar de ter um artigo lá escrito por mim também, o Daniel me deu essa oportunidade, mas agradecer a todo mundo que está aí e contar com a Vitamina para enviar dúvidas, pedir ajuda. E galera, corre lá que tá fantástico essas 3 primeiras aulas. Eu consumi boa parte de todos os cursos que estão compilados nesse novo curso, e assim, eu atingi outro patamar aqui no meu negócio. E onde eu realmente, de fato mesmo, Daniel, sem puxar sardinha, foi onde de fato eu aprendi a usar marketing de conteúdo para o meu negócio. Então, forte abraço e um bom final de semana a todos. Luan, muito obrigado por participar junto comigo aqui da live. Você que está assistindo a gente, muito obrigado, de verdade, cara, é uma honra ter você aqui, ouvir a gente falar aqui por 1 hora e meia, ter a sua audiência, ter a sua atenção, é realmente uma honra, muito obrigado. Se inscreve lá, tenho certeza que você vai gostar. Inclusive as aulas são aulas gratuitas, as aulas estão muito bem feitas, são conteúdo feito com muito carinho lá, a gente não faz por fazer, a gente faz para realmente ajudar quem tá começando e quem inclusive já tem bastante experiência. Então, obrigado por você estar aqui com a gente e manda as suas dúvidas. Suporte@vitaminapublicitaria.com.br ou contato@vitaminapublicitaria.com.br para a gente responder no próximo webinar, tá? Então a gente ainda não tem um schedule, né? Não tem uma agenda definida de como é que a gente vai fazer, mas a perspectiva que a gente tem é que a gente comece a fazer muito mais dessas lives. Então, a gente em 2016 e 2017 tivemos muitos webinars. O webinar é legal, só que as lives são os novos webinars, né? Então, apesar de ser um pouquinho diferente aí cada uma,
mas manda pra gente aí quando que você gostaria, qual o melhor dia, qual o melhor horário para você. A gente está fazendo aqui um teste numa sexta-feira, começamos às 10 horas da manhã, são 11h30 agora, a gente está fazendo um teste. Manda aí quando que seria um bom dia e horário para você, quando que você gostaria mais, quais as suas principais dúvidas, o que você quer ver respondido. Muito obrigado por você ter estado aqui conosco. Luan, muito obrigado. E obrigado, Daniel. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço aí. Até breve.